Fala gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais uma review e dessa vez eu vou fazer a review de um fone que me lembra um fone que recentemente eu fiz a review. Recentemente eu fiz a review do TIM P1, fone muito interessante, o primeiro fone planar magnético mainstream da China, né? Não sei se já tinham fones planares magnéticos em NIR na época, mas foi a primeira marca considerável a fazer isso. Após a Tinaudio fazer após a Tinaudio criar esse fone com um driver diferente, começaram a aparecer alguns experimentos na China, o que é interessante. Começaram a aparecer drivers com piezo, drivers com planar magnético, e esse foi um dos primeiros a ser lançado. A inspiração no Tinaudio P1, na minha opinião, é grandíssima, e eu tô falando do Cli E3. Fone complicadíssimo para eu falar o nome, já que eu tenho a língua presa, né? Mas é sobre ele que a gente vai falar hoje. Ele tem uma pegada diferente do TIM P1, o que é interessante e o que não é. Eu acho que ele supre uma lacuna que o TIM P1 não supria. Algumas pessoas desistiram do TIM P1 por um defeito que ele tem, e na minha opinião o Cli E3 resolve isso, mas ao mesmo tempo ele deixa de mão algumas qualidades do TIM P1. Então bora começar, sem mais delongas, Cli E3. Primeiro de tudo, ele não é um fone apenas planar magnético como o Tinaudio P1, ele tem algumas coisas mais acontecendo, ele tem uma configuração diferente. Ele tem um driver planar, ele tem uma armadura balanceada e ele tem um driver dinâmico, então é uma salada de frutas. Teve um fone que eu fiz review que era uma salada de frutas, que era o BQYZ Spring 2, foi um dos melhores fones que eu já ouvi, comprovando que essas saladas de fruta funcionam, né? E o caso desse carinha aqui funcionou também. Ele tem uma pegada parecida com o TIM P1, como eu disse, claramente você vê a inspiração, até mesmo a cópia do P1 nele. E como eu disse também, ele supre uma lacuna que o TIM P1 não supria. Então eu acho que a Cli fez isso propositalmente. Eles pensaram, vamos fazer um fone parecido com o P1, com a tecnologia que o P1 implementa, com a mesma faixa de preço do P1, mas com graves parrudos. E é isso que esse carinha tem. Muitas pessoas dizem que ele é um TIM P1 com graves pra caramba. Concordo em partes. Vamos começar com a construção. A construção dele é luxuosa, ele é um fone bem construído, com um bom set de ponteiros, uma boa apresentação, uma boa caixa case, um cabo interessante, mas na minha opinião o TIM P1 ainda é mais luxuoso, mais requintado e mais refinado, mais atenção nos detalhes. Por exemplo, a case do Cli E3 é bem simples, é um paninho ali, do TIM P1 é bem mais impressionante. O cabo do Cli E3 é bem legal, mas ele é um pouquinho rígido, ele não fica esticadinho, ele embola um pouco, ele não é tão bom quanto o do TIM P1. O Cli E3 é feito de metal assim como o TIM P1, mas não é tão confortável para os meus ouvidos quanto o TIM P1. Por ele ter essa configuração com muitos drivers, ele é um bitelão, ele é um fone grandão, e isso me incomodou um pouco e eu achei um pouco desconfortável. Tenho o ouvido um pouquinho pequenininho, ouvido meio de fadinha? Tenho, mas eu sei que para algumas pessoas o tamanho do Cli E3 vai sim incomodar. Então se fones grandes te incomodam, esse carinha vai te incomodar. Então em construção você tem um fone bem construído, um fone inspirado no P1 também, até em acessórios na minha opinião, a parte de metal ali dele e tudo, mas não tão refinado quanto. E agora em som, o que a gente tem? Vocês lembram que na review do TIM P1, que eu vou deixar linkada aí, se você não lembrar, você vê a review de novo, eu disse o quanto o TIM P1 era assustador no posicionamento instrumental no palco e na quantidade de textura e informação que ele te trazia, quantidade de ar na apresentação, quantidade de detalhamento e de textura no som. O Cli E3 faz algo parecido. Ele tem muita textura, ele tem um espaçamento bem legal no palco sonoro, ele tem bastante arejamento, bastante ar na apresentação, mas na minha opinião ele não é tão requintado e refinado quanto o P1. Principalmente na parte de textura. Ele é um fone sim texturizado, você sente que ele é diferente da maioria dos fones mais baratos, mas não é tão absurdo quanto o TIM P1.
Eu sinto que ele não tem essa quantidade de textura e detalhamento tão grande por conta dos graves. Como eu disse, os graves são autoritários, eles não são suprimidos e recuados como no Team P1. Eles são para frente, eles dão um coice, ele tem bastante profundidade. E na review do P1 eu disse o seguinte: o P1 tem graves magros para neutros, mas na minha opinião isso é uma vantagem, pois todo o requinte e refinamento do P1 brilham, porque os graves estão um pouquinho mais recuados, deixando à mostra esses médios maravilhosos e agudos maravilhosos do P1. Como o Clear Trace tem mais graves, você começa a perder um pouco desse requinte, dessa textura, desse arejamento. Os graves começam a, eu não diria invadir, mas eles começam a tomar conta da apresentação, o que é uma faca de dois gumes. Como eu disse, você supre a lacuna do P1, onde muitas pessoas diziam, pô, o P1 é muito bom, mas falta grave, não sei o que. O Clear Trace tá aí, é quase tão bom quanto, e tem graves pra caramba, é um fone autoritário, é um fone muito interessante. Mas ao mesmo tempo, pessoas como eu, que ficaram impressionadas com a textura do Team P1, ouvem o Clear Trace e pensam, pô, é legal, mas se tivesse menos grave como o Team P1 e todo aquele refinamento nos agudos e nos médios como o Team P1 seria melhor. Então, na minha opinião, você tem uma faca de dois gumes. E o que você vai escolher? Vai depender de você, né? Os médios e agudos do Clear Trace são bons, são maravilhosos. Quando você ouve ele isoladamente, cara, você sente uma riqueza, uma texturização muito grande, um detalhamento muito impressionante, uma velocidade impressionante, uma dinâmica impressionante, um palco sonoro bem aberto, um pouco achatado, sim, mas bem aberto em largura, uma profundidade legal para os instrumentos. Porém, quando você coloca o P1 do lado, o bicho pega, porque o P1 é melhor em tudo isso. Complicada a decisão. Eu acho que os dois são parecidos. Eu acho que, de certa forma, o Clear Trace, que veio depois, é sim inspirado ou copiado no P1, mas tem diferenças grandes. E eu acho que cabe você a decidir o que é melhor ou pior. Eu particularmente prefiro o P1. Eu vou ser direto aqui, eu vou dar a minha opinião. O P1, na minha opinião, é o fone melhor. É mais neutro, é mais detalhado. Tem uma espacialidade melhor, tem mais textura, mas não tira o mérito de que o Clear Trace é parecido em todos esses quesitos, acima da média em todos esses quesitos também, e tem graves autoritários, coisa que você pode gostar ou não. Eu particularmente prefiro uma apresentação mais seca e magra. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do Clear Trace aí. Esqueci até de mencionar, muito obrigado Dustin por emprestar o Clear Trace para review, já emprestou também no mês do Hi-Fi Deck. Vou deixar o link da loja dele aí na descrição, se ele tiver ainda a lojinha da Shopee, vou dar uma olhada. Vou deixar o link do Clear Trace para quem quiser comprar. Se inscrevam no canal, compartilhem caso tenham gostado e eu vejo vocês na próxima review.